Graça e paz, queridos, bom dia. Aqui quem fala é o pastor Thiago Lopes e eu quero te convidar para um momento de reflexão. Quero trazer um texto que está no Evangelho de Jesus Cristo narrado por João, no capítulo de número 5, a partir do verso de número 8, que diz assim: Então Jesus lhe disse: Levanta-se, pegue a sua cama e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. E por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: Hoje é sábado e não lhe é permitido carregar a sua cama. Mas ele respondeu: O homem que me curou disse: Pegue sua maca e ande. Então lhe perguntaram: Quem é esse homem que lhe mandou carregar a sua maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus encontrou-o no templo e lhe disse: Olhe, você está curado. Não volte a pecar, para que não lhe aconteça coisa pior. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem tinha lhe curado. Queridos, esse texto tem chamado a minha atenção durante alguns dias, após relê-lo, devido a ele se retratar um quadro cotidiano das nossas vidas. Quantos hoje, nos dias de hoje, têm vivido uma vida assim, onde eles conhecem o favor de Deus, mas não conhecem o Deus que lhe fez o favor. Eles são pessoas que têm sido escravas, manipuladas pela mídia, pelos projetos e diversas outras coisas, pelos sistemas criados, aonde diz que o homem pode ser curado, pode ser abençoado, e as pessoas têm sido ensinadas a procurar essa bênção, essa cura, essa mudança de vida, mas não conhecem a Cristo porque não foram ensinadas a conhecer a Cristo. Então eu quero chamar a tua atenção na manhã desse dia em que estou gravando esse vídeo, para que você reflita nesse texto, que diz que um homem que estava ali num tanque chamado Betesda, há muitos e muitos anos, esse homem estava ali esperando para poder alcançar o favor, alcançar a sua cura. Porém, ele não consegue por seus próprios métodos, nem pelos métodos que os homens criaram para dizer que ali havia cura. Mas um dia Jesus entra naquele tanque, naquele lugar chamado Betesda, melhor dizendo, e Jesus, quando chega naquele lugar, eu consigo contemplar um quadro aparente de Jesus não usando a sua divindade, mas Jesus humano, perguntando aos homens a respeito daquele que lhe chamou a atenção. E eu imagino alguém contando a história daquele homem que já estava ali há 30 e poucos anos, e de repente, no meio dessa situação, Jesus chega até aquele homem e faz uma pergunta simples: quer ficar curado? E ele conta a sua história, você conhece o texto, mas Jesus, ao ouvir a história dele, simplesmente libera uma frase: levanta, toma a tua cama e anda. E o que aquele homem esperou a sua vida toda foi uma frase como essa, que produzisse fé nele, coragem, vontade de estar de pé novamente, acreditando. E aquele homem fica de pé, pega a sua cama e anda. Sendo que, quando esse homem pega a sua cama e anda, ele não se preocupa em de imediato saber quem curou ele. Ele quer aproveitar o milagre, ele quer aproveitar o que ele recebera. E aí entra um grande problema, porque às vezes para mim o milagre basta,
quando eu estou sozinho. Mas quando eu volto para a sociedade, para a minha realidade, de repente, no sistema onde eu estou inserido, no lugar onde eu moro, para mim, só ter o milagre, ter vivido o milagre, não basta. Eu tenho que explicar quem me curou, por que me curou. Então, quando aquele homem se vê dentro do sistema da sociedade, os outros homens lhe indagando, dizendo: por que você carrega a cama? É dia de sábado, quem te curou? E ele vai se pegar em um paradoxo, ele não vai entender. Ele vai cair em um conflito interior de querer entender e não ter a resposta. E ele vai dizer: um homem que me curou mandou eu carregar a minha cama. E os homens indagam: qual é o nome dele? Quem é esse homem? E ele ainda não conhecia Jesus. Mas quando passa-se algumas horas, eu creio, Jesus se encontra com ele de novo, agora no templo, e Jesus diz: ei, perdoados já foram teus pecados, então não peques mais, para que você não aconteça algo pior com você. Aí, esse homem, quando ouve essas palavras de Jesus, ele entende que foram Jesus Cristo que lhe curou. Por quê? Porque o único que pode perdoar pecados, não há outro, é só Ele, é Jesus. Então ele entende que fora Jesus que lhe curou. E ele começa ali a falar com aqueles homens que lhe perguntaram anteriormente, dizendo: foi Jesus o homem que me curou. Interessante esse texto, né? Porque um homem alcança depois de muito tempo o favor de Deus e não se importa em saber quem era que tinha lhe curado. Mas quando o sistema, as pessoas lhe oprimem, ele vê que não basta apenas viver e ser curado, não basta apenas receber um milagre, mas que vai sempre faltar a companhia, a intimidade, esse diálogo, essa comunhão com o dono do milagre. E aquele homem tem a oportunidade, depois de conhecer Jesus, quem lhe ofereceu e lhe permitiu viver o milagre. Talvez hoje você, ou quem sabe quando você assistir esse vídeo pequeno, que eu estou tendo até dificuldades para gravar, devido a não ter um estúdio, mas nós vamos melhorar, para que você possa ser alcançado melhor com a palavra de Deus. Mas quando você ouvir esse vídeo, quem sabe você tenha vivido essa vida assim, ou conheça alguém que está vivendo uma vida assim. Então, se isso for o seu caso, ou o caso de alguém que você conhece, faça o seguinte: comece a rever alguns conceitos, ensinar essa pessoa, ou você mesmo a rever os seus conceitos. Você tem vivido o favor, mas será que você tem procurado conhecer de fato esse que operou o favor na tua vida? Será que basta apenas ter o milagre e não conhecer o dono do milagre? Reflita nisso, que isso venha alimentar a tua alma, o teu ser, e que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.